Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. São Luís, rogai por nós. Então foi me pedido para falar para vocês sobre o Rosário. Como bom católico, não precisa inventar nada, o santo já disseram tudo. Peguei esse livro aqui que chama O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Quem escreveu foi São Luís Maria Grião de Montfort. Ele foi um dos mais ávidos defensores do Rosário e de Nossa Senhora. Então eu resumi ele, organizei 5 questões para a gente compreender melhor a nossa fé. Por que a gente está vendo aqui, não é? Claro que o santo cesar o texto, então isso basta de argumento para mim. Mas a fé procura entender, né? Se alguém me parar na rua, então, gosto de São Pedro, eu tenho que estar pronto para responder para aquela pessoa qual é a razão da minha esperança, qual é a razão da minha fé. Nós temos bastante objeções ao santo texto, né? Então são 5 questões. A primeira, perguntar assim, o que é o rosário? Né? Basicamente, a estrutura do rosário são 153 Ave Marias. Por que esse número? Esse número tem um significado teológico muito profundo. Quando o nosso Senhor ressuscitou, quando ele morreu, os apóstolos, os discípulos, eles perderam a fé. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos que estavam pescando. São Pedro estava pescando. E perguntou para ele, o que vocês estão fazendo? Ele falou, não, Senhor, nós estamos pescando aqui durante a noite toda, não pegamos peixe nenhum. Aí ele falou assim, não, então joga a rede de novo do lado direito. Aí eles falaram assim, São Pedro falou, em razão da tua palavra, nós vamos jogar a rede de novo. Eles lançaram a rede e pegaram 153 peixes. E assim, era uma quantidade imensa para a rede, mas a rede não estourou. E os peixes são como nós mesmo, estamos no mundo, estamos no mar, ao alto mar, né? Nós que éramos pagãos. São Pedro vai, os apóstolos, os padres, os bispos, nos resgatam, através das águas dos batismos. Nos resgatam e nos põe de novo dentro da barca de São Pedro, da igreja. E nos leva até Jesus. Porque Jesus mandou assim, ele deu um comando. Orai sem cessar. Orar sem cessar é rezar toda hora. E é isso que os clérigos faziam. Eles têm o ofício divino, que é composto de 150 salmos. A Bíblia tem 150 salmos. O ofício divino, também chamado de breviário, tem esses 150 salmos. Mas, como era em latim, a maioria das pessoas não sabiam ler, então os leigos não podiam rezar esses salmos. Eles não tinham conhecimento. Então eles rezavam uma oração que eles já sabiam, que era a saudação angélica. Saudação angélica por quê? Porque veio o anjo e saudou Nossa Senhora. Eles começaram a rezar essa oração, que é muito simples, mas muito eficaz, 150 vezes, para imitar o ofício divino. Rezava o dia inteiro, né? Porque o ofício divino tem 7 horas. Isso ocorreu entre os séculos VIII e século XV. Mas, como é que isso se formou assim? Por que ele chama rosário? Porque até agora eu falei, saudação angélica, peixe, contas, né? Mas o que isso tem a ver com rosário? Não tem nada a ver. Aconteceu o seguinte, o monge cisterciense, ele era muito devoto do saltério angélico, que era chamado. Porque o saltério de Davi tem esse nome, são 150 salmos, saltério de Davi. Eles chamaram de saltério angélico, porque eram 150 saudações angélicas. Esse monge, ele tinha uma devoção muito grande para esse saltério. E todos os dias ele rezava ele. Só que um belo dia ele esqueceu. E foi para a janta, né? Só que ele lembrou e falou assim, não, tem que rezar isso antes. Pediu licença para o superior e foi rezar. Aí estava demorando demais, todo mundo só reza junto, né? O superior mandou uma pessoa ir lá, um outro monge ir lá e ver o que ele estava fazendo. Só que esse monge não voltou, então ele mandou mais 2. Esses 2 chegaram lá e viram o primeiro contemplando esse primeiro monge, né, que estava rezando o terço, de joelhos, e estava coberto, envolto numa luz resplandecente, uma luz celestial. Na frente dele estava Nossa Senhora com 2 anjos. Toda vez que ele pronunciava a Ave Maria, a saudação angélica, saiu uma rosa da boca dele, ia lá um anjo e pegava e colocava na cabeça de Nossa Senhora, formando uma coroa de rosa na cabeça dela. E ela não saiu de lá enquanto ele não terminou o rosário inteiro. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a chamar isso de rosário, porque rosário quer dizer uma coroa de rosas, um jardim de rosas. Isso é muito bonito, porque Nossa Senhora é a rainha do céu e da terra. A rosa é a rainha de todas as flores. Então a gente pensar, cada vez que nós pronunciamos uma Ave Maria bendita, é uma rosa que está sendo tirada da nossa boca e colocada pelo nosso anjo da guarda na cabeça, para ornar a coroa de Nossa Senhora. E o terço, é claro, porque 150 dividido por 3 dá 50 Ave Marias. Então a gente reza a terça parte do rosário. Nossa Senhora sempre insistiu na oração do terço. Como surgiu o rosário? Porque eu falei como surgiu o nome, mas em si ele surgiu, né? As orações dele não foi de uma vez só não. Nosso Senhor, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 9, ele ensinou os apóstolos, os discípulos dele que estavam ouvindo.
quando orares, dizei assim, Pai Nosso. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Os discípulos eram muito espertos, né? Toda palavra que sai da boca de Jesus ela não é sem sentido. Eles gravaram aquela oração. Tanto é que, inclusive, Mateus escreveu no evangelho dele, direitinho do que Jesus falou. E as pessoas, então, não, vou rezar o que Jesus, não tem oração melhor, né? Que Jesus falou com suas próprias palavras. A Ave Maria, como eu falei, era a saudação angélica. Só que o anjo só falou a primeira parte. Ele só falou, Haire, que raiz também, assim que está no grego. Graça, cheia de graça, que é a mesma raiz, né? Haire e que Haire. Interessante porque graça, mas ele falou plena de graça. Reconheceu que Nossa Senhora já tinha todas as graças nela, mas saudou ela com mais graça ainda, que é bem interessante a gente pensar. E Nossa Senhora, como a nova arca da aliança, levou a palavra divina, né? Assim como está escrito lá no primeiro livro de Samuel, para Santa Isabel. E abençoou toda a casa, assim como a arca abençoou a casa de Obed-Edom. Aí Santa Isabel, está escrito na Bíblia, ficou cheia do Espírito Santo. E ela disse o seguinte, como a que deva a honra, né, da mãe do Senhor vir me visitar. Ela falou assim, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então tem gente que não gosta de Ave Maria porque eles não gostam de ler a Bíblia, né? E a segunda parte, claro, o nome de Jesus não estava lá no início. E Santa Isabel não sabia o nome de Jesus ainda. Mas Jesus é o nome que o próprio Deus quis para ele mesmo, né? E para o seu filho. O anjo veio então anunciou, tanto para José como para Maria, que o nome seria Jesus, e assim foi colocado. Nós colocamos Ave Maria, o nome de Jesus bem no centro da Ave Maria. E a segunda parte, ela não surgiu lá até por volta do século VIII, como eu falei, que é uma súplica da igreja, né? Diz assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Toda vez que você reza uma Ave Maria, você está pedindo a Nossa Senhora para te salvar na hora da sua morte. A hora da morte é a hora mais importante que nós temos na nossa vida. É um momento que depende da eternidade. Na hora da morte, mas se você tiver em estado de graça, você vai para o céu, eventualmente. Né? Se tiver os pecados, ele vai pagar no purgatório. Mas quem estiver em pecado mortal, o destino é o inferno, porque rejeitou o que Deus quis. E o estado de graça é você aceitar, você se submeter a Deus. Mas o dogma da maternidade divina ele foi definido pela igreja no Concílio de Éfeso, em 431. Só que o dogma não é inventado, ele é definido quando tem uma controvérsia. Então, se foi definido em 431, desde os primeiros séculos, desde sempre, as pessoas já consideravam Nossa Senhora como Mãe de Deus. Né? No Evangelho mesmo de João está escrito que ela é Mãe do Senhor. E como Jesus é Deus, ela é Mãe de Deus. Né? Ela é mãe de uma natureza, ela não é mãe da natureza de Jesus, ela é mãe de Jesus, da pessoa de Jesus. Se Jesus é uma pessoa divina, logo ele é Deus, então Maria é a Mãe de Deus. Então se você negar que Maria é Mãe de Deus, está negando que Jesus é Deus. O Glória ao Pai, Glória ao Pai, ele Glória Patria, Filho do Espírito Santo, sic pelet vitivo et nunc et semper, et in século secular, pelos séculos dos séculos. Essa oração, ela é feita no final de cada salmo do ofício divino. Como eu disse, o saltério angélico é como que uma imitação do ofício divino. Então, no final de cada salmo se diz o Glória ao Pai. Então, por isso que foi introduzido no final de cada mistério. Por exemplo, Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa Ave Rainha ela foi inserida no final do terço. São 153 Ave Marias. Esse é o esqueleto do terço. Mas como as pessoas perceberam desde logo a dignidade dessa oração, elas foram ornando com flores essa oração. Colocamos o creio no início, que nós dissemos. O creio tem 12 artigos. E é de tradição que cada artigo foi feito por um apóstolo. Então nós já professamos a nossa fé. Eu estou dentro da igreja. Depois nós rezamos o Pai Nosso, que a oração que Jesus ensinou. Mais 3 Ave Marias. Aí depois os mistérios, que eu vou falar mais adiante. A cada final de cada dezena, o Glória ao Pai, como se fosse o final de cada salmo. A oração de Fátima, Nossa Senhora em 1917 mostrou o inferno para os pastorinhos, né? Então ele realmente existe, e pediu para que eles rezassem no final de cada dezena a oração de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Principalmente as que mais precisarem são as que estão no purgatório. São Tomás explica que nenhuma dor na terra foi maior do que a dor de Jesus no Calvário, mas que a menor dor no purgatório é muito maior do que a dor que Jesus sofreu aqui na terra. Então eu não quero ir para o purgatório. Eu não falei dos mistérios ainda. Como que surgiu os mistérios? Em 1214, Papa Inocêncio III convocou uma cruzada lá no sul da França e no norte da Itália para combater os albigenses. Os albigenses, também chamados de cátaros, eles pareciam ser muito puros, muito santos. Então eles pegavam várias coisas que eram contrárias à igreja, mas eles pareciam ser muito santos. Então as pessoas começaram a seguir eles e deixar a igreja, porque tinha escândalo no clero. Né? Então não é novo, não é isso que a gente está vendo. O clero era devasso, né, e tudo, mas eles tinham a doutrina correta.
Aí o que aconteceu? O Papa convocou uma cruzada para salvar essas almas. Isso foi então São Domingos e o bispo Dom Diego. Só que São Domingos chegou lá e ele começou a pregar para as pessoas. Só que as pessoas não aderiam ao que São Domingos falava, porque eles viam os exemplos dos padres. Falaram, se eles estão fazendo isso, eu não quero entrar nessa igreja, não. Ele falou assim, não, então eu vou ter que reformar as ordens. Só que, ele falou assim, se eu parar para reformar as ordens, quem vai pregar? As pessoas vão continuar caindo na heresia do mesmo jeito. Demora para reformar as ordens. Então o que ele fez? Chorou. Né? Ele entrou na floresta de Toulouse, fez jejum, penitência, não fez nada senão chorar e rezar, pedindo para Deus apaziguar a ira dele para salvar aquelas almas. No terceiro dia, de tanto penitência, tanto jejum que ele fez, ele entrou em coma. Quando ele entrou em coma, Nossa Senhora apareceu para ele, acompanhada de mais 3 anjos, e perguntou para ele, Domingos, você sabe qual que é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para salvar essas almas? Aí ele, que é esperto, falou, não, Senhora, vós que sabeis, eu não sei não. Ele falou assim, a arma tem sido sempre o saltério angélico. Eu falei o rosário. E ela falou assim, que é uma oração muito útil, uma homenagem que muito me é agradável. E melhor ainda, farão aqueles que recitarem essas saudações com a meditação da vida, paixão e glória de Jesus Cristo. Pois a meditação é a alma dessas orações. Vida, paixão e glória são os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. É a alma dessas orações. Então, se a gente reza a Ave Maria, já é uma oração muito meritória. Mas a alma, o que nós temos que fazer mesmo, focar mesmo, durante o rosário, é meditar nos mistérios. Por isso que uma das condições para a indulgência é que, quando rezado em grupo, o mistério seja anunciado, para que as pessoas possam meditar nesse mistério. Aí tem as objeções, né? Sempre tem os protestantes lá para falar mal das coisas da igreja, né? Com o doutor Martinho Lutero lá, que rejeitou, ele quis ser Deus, né? É o mesmo pecado de Lúcifer. Lúcifer foi soberbo, ele falou, não servirei, não serve. E foi assim que ele caiu. Lutero, então, como ele era muito escrupuloso, ele achou que ele não precisava confessar, porque ele confessava e cometia o mesmo pecado, ele não perseverava na graça. Então ele falou assim, não, então, se eu peco, então ninguém precisa confessar, não, isso é coisa de católico, né? Tem uns documentários muito bons sobre isso. Mas, então o que aconteceu? Os protestantes, eles falam assim, não, isso é vãs repetições, né? Vãs repetições. E ficam repetindo isso várias vezes, né? Eu acho que eles estão fazendo vãs repetições. Mas em Mateus 6,7, segundo as traduções deles, né, King James, Almeida, Revista Atualizada, Modificada, está escrito assim, quando orardes, Jesus falando no Sermão da Montanha, não useis de vãs repetições. Continua. Eles, os pagãos, pensam que serão ouvidos por força das suas muitas palavras. Então eu fui olhar no grego está com o verbete assim, batalogeu. No Novo Testamento inteiro, essa é a única vez que esse verbete aparece. Então, o princípio de interpretação das Escrituras é você não tirar conclusões claras de um versículo que é obscuro. É a única vez que aparece isso aqui. Então, a gente tem que olhar o contexto. Olha o que Jesus explicou. Eles, os pagãos, né, pensam que serão ouvidos por força das suas muitas palavras. Ele não comparou com a oração dos fariseus, mas comparou com os pagãos. Como é que os pagãos rezavam? Os pagãos eles acreditavam que, modificando lá as palavras, usando de um jeito diferente, eles poderiam invocar a divindade para a divindade atender a eles, como se fosse um gênio da lâmpada. Por isso que quando Deus se revelou a Moisés perguntou, não, qual que é o seu nome? Perguntou para Deus, né? E Deus deu para ele um nome que não é nome nenhum. Ele falou, eu sou aquele que sou. Ou seja, você não precisa me invocar para eu estar presente, eu já estou em todo lugar. Eu sou. Nós só somos participando em Deus. Então ele revelou para Moisés que não tem nada disso. Você não tem que falar alguma oração para manipular Deus, para Deus aparecer. Às vezes a gente ainda faz isso, né? Em vez de rezar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, a gente fala assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Deus não está aqui para atender pedido de nenhum, não. A gente só existe por causa de Deus. Se eu não estivesse pensando em mim agora, eu não existiria. Eu que tenho que servir a Deus. Eu devo tudo a Ele. É uma questão de justiça, se eu mais falo. Então, repetir, por exemplo, repetição, vem da palavra petição, né? Pedir. Então, repetir é pedir de novo. Será que eu posso pedir de novo? Eu não só posso, como eu devo. Jesus mesmo, ele explicou no Pai Nosso, no Sermão da Montanha, Mateus 6,9. Quando orardes, dizei assim. Ele não falou, quando vocês forem rezar, vocês falam mais ou menos assim, mas não faz igual não, porque é uma repetição. Não, ele falou, quando orardes, dizei assim, essas palavras, Pai Nosso. Ele explicou uma parábola, a parábola do juiz injusto. Ele falou assim, que tinha uma viúva que pedia para o juiz. Juiz, injusto, não é esse juiz. Faça-me justiça contra o meu adversário, faça-me justiça contra o meu adversário, faça-me justiça contra o meu adversário. E ele falou assim, se esse juiz não atender ao pedido dela, porque ele é injusto, pelo menos pela sua insistência, ele vai atender. Quanto mais a Deus, então, que é o juiz justo, né? Ele é a justiça em si mesmo. Ensinou outra parábola, para quem ficou em dúvida se era isso mesmo, a interpretação do primeiro.
do amigo inoportuno. Tinha uma pessoa que recebeu uma visita durante a noite, só que ele não tinha pão. Então ele foi no vizinho pedir pão, porque era emprestado. Foi, bateu na porta e falou: vizinho, dá um pão aqui que chegou um amigo meu, né? Eu tenho que dar comida para ele. Ele falou assim: não, já estou deitado, as luzes estão apagadas, não vou te atender não. Volta amanhã. Jesus falou assim, que se essa pessoa insistir com esse amigo e ele não atender porque ele é amigo, pelo menos porque por causa da sua insistência, ele vai atender. Ou seja, por causa da sua repetição, dá o pão, dá o pão, dá o pão, ele vai atender. Quanto mais a Deus, que é o Pai por excelência, é um amigo por excelência. Jesus falou, né? Já não nos chamamos mais servos, nos chamamos amigos. Jesus mesmo, ele repetiu várias vezes. Né? Se você abrir na Bíblia, nos Salmos, os Salmos eles são canções, eles são orações. Então como é que os judeus rezavam? Eles pegam o Salmo e lê, né? Pega as Escrituras e lê. Então se você vai ler, você não lê outra coisa, você lê a mesma coisa várias vezes. Se isso não é repetir, eu não sei o que é repetir não. Aí Jesus, você pode olhar lá nos costumes judeus, na Páscoa eles comiam os pães, né, com o vinho, com as ervas amargas, e depois subiam um monte cantando. Cantando o quê? Os Salmos, principalmente o Salmo 117 e o Salmo 135. Você abrir lá na Bíblia, vai ler no Salmo 117, é chamado de o Grande Halel. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que tem o Senhor agora o diga, eterna é a sua misericórdia. E Jesus repetiu, não só esse, como a mesma oração, que não está escrito qual foi. Mas quando ele estava lá na sua agonia, no Horto das Oliveiras, ele pediu para os discípulos rezarem com ele. Os discípulos foram e dormiram. Jesus foi lá e rezou. Depois ele voltou de novo. Não, reza de mim comigo de novo. Foi lá e voltou. Voltou pela terceira vez e pediu. E está escrito desse jeito na Bíblia. Mateus 26, 44, para quem não acredita em mim. Jesus deixou os discípulos e foi rezar pela terceira vez, dizendo palavras diferentes. Não, as mesmas palavras. As mesmas palavras. Então, sabendo que não existe esse negócio de vãs repetições, com o rosário, será que é uma boa devoção? São Tomás fala que devoção em si mesmo é uma virtude. Então, é um ato da minha vontade. É uma inclinação, né? Vem do latim devovel, que quer dizer um voto, uma inclinação. Eu me submeter, no caso, à vontade divina. Então, se é uma virtude, pelo hábito, eu adquiro essa virtude. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho como ser humano. E verdade e vida como Deus. Então, ele é o próprio caminho e também o destino. Então, não tem nada melhor do que imitar ele. Se eu imitar Jesus em tudo que ele fez, eu vou chegar nele. Santo Tomás fala que o homem, ele deseja principalmente duas coisas. Especialmente duas coisas. Conhecer a verdade e não deixar de existir. Então, se Jesus é a verdade, eu conhecendo mais a Jesus, eu vou estar satisfazendo o meu desejo, por assim dizer, mas eu vou estar satisfazendo a minha inclinação. Porque Deus me fez assim, vou procurar ele. E a vida, porque eu não vou deixar de existir. Ele falou, quem quiser vir a mim, vem e eu darei a água da vida. Então, ser devoto é o que eu preciso fazer nessa vida. Eu preciso me inclinar, eu preciso servir a Deus. Eu tenho que fazer exatamente o contrário do que fez Lúcifer. Lúcifer não quis, ele falou, não servirei. É interessante pensar nisso, porque existem várias devoções. O que são essas devoções? São atos que me ajudam a praticar essa virtude da devoção que eu tenho que ter para Deus. Nós devemos constantemente meditar nas coisas divinas. Porque, como eu falei, a morte, né, é o momento que define a nossa vida. Então, eu vou aparecer para o julgamento particular assim que eu morrer. E naquele momento, quem me dera eu invocar o nome de Jesus. Eu estar devoto, eu querer servir a Ele. Porque quem não quiser servir, o lugar dele é o inferno. Então, as devoções são essas coisas que me ajudam a servir a Deus. A saudação angélica, que compõe a maioria do terço, o Ave Maria, o que é ela senão a anunciação da encarnação do Verbo, em que Nossa Senhora manifestou sua plena conformidade, seu pleno serviço para com Deus. Ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O nome de Jesus, né, que é o nome que Deus escolheu para si mesmo, para o seu Filho, não há nenhum outro nome na terra pelo qual nós possamos ser salvos. Então nós temos que invocar esse nome. Existe inclusive uma indulgência para quem estiver na hora da morte, para invocar esse nome. Então é inclusive uma oração, uma simples oração, você dizer, Jesus. E ó, que isso, tá agora mesmo. Né? Quase que eu morro. Se morrer, o credo, então, é uma minha manifestação, adesão à igreja. Né? Fora da igreja não há salvação. Então, quando eu manifesto todos os artigos do creio, eu estou falando que eu creio na igreja. Jesus quis instituir a igreja, então eu estou me conformando à vontade dele. Eu não estou na igreja, não é porque o Papa é legal, porque o padre é bom, não, porque Jesus quis assim. No final de cada mistério, nós pedimos para Jesus levar todas as almas para o céu. E nos mistérios que nós meditamos é a vida de Nosso Senhor, para imitar exatamente Ele. Então, é uma boa devoção que nós podemos ter. Mas será que tem outra melhor? Porque se tiver outra melhor, eu prefiro fazer a outra melhor, né? Claro que tem, é a Santa Missa.
Por quê? Porque o sacrifício de Jesus ele é infinito, porque ele é Deus, não existe, o ser humano ele não pode merecer nada diante de Deus. Por que não? Porque São Tomás explica que só há justiça entre iguais. E o mérito é uma recompensa, então só há recompensa entre o que é igual. Se eu, por exemplo, faço uma obra de arte que vale 5 mil reais, a pessoa vai lá e compra, me recompensa com 5 mil. Isso é justiça. No caso, eu recebi, eu mereci esses 5 mil reais. Mas o que é o homem diante de Deus? É nada. Então, tudo que a gente faz diante de Deus, a gente não merece nada. Mas Deus quis que nós merecêssemos. Então, Ele nos dá a graça de existir. Depois, Ele nos dá a graça de fazer alguma coisa. E se nós correspondermos a essa graça, com o nosso livre-arbítrio, que Ele também deu, nós merecemos alguma coisa por graça dEle. Então, como diz o apóstolo, tudo é graça. E existe uma hierarquia entre as coisas. Como diz São Tomás, tem as coisas mais quentes e menos quentes. Então, o fogo é mais quente do que, por exemplo, esse cachorro. Deus, então, é o sumo bem, Ele é mais todas as qualidades possíveis. E as devoções são iguais, existem devoções melhores que as outras. Como o homem não pode merecer nada diante de Deus, Deus teve que vir para pagar o nosso preço, porque nós pecamos contra Ele, então nós devemos infinitamente a Ele. Jesus veio no Calvário, com seu sacrifício infinito, porque Ele é Deus, mereceu infinitamente para nós. Problema. Por que na primeira missa nós não somos santos, nós não nos tornamos santos? Se o mérito é infinito, não é? O mérito é infinito, porém, esse é o mérito intrínseco. Nós, como seres finitos, nós só podemos receber finitamente. Nós somos seres finitos, então nós recebemos finitamente. E esse mérito é aplicado na nossa vida de forma diferente. É aplicado através das coisas, das pessoas. Santo Agostinho diz, que Deus, que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. Então, tudo que acontece na missa é sacramental. O sacramento é a Eucaristia, mas todo o resto, todas as orações, tudo, são sacramentais, que são os meios que nos dispõem para o mérito, para o sacramento. Como, por exemplo, o escapulário, a medalha milagrosa, tudo isso são sacramentais que nos dispõem para receber melhor o sacramento. Então, tudo isso contribui. A igreja, a beleza da igreja, a precisão das orações, a beleza do canto. Quanto mais belo o canto, mais merece diante de Deus. Quanto mais bonito nós ornamos o altar, mais isso merece de Deus. E nós oferecemos o melhor de nós para Deus. E Ele vê isso e recompensa. Não porque nós merecemos, mas por sua graça, porque Ele quis. Problema. Você vai na igreja hoje, a igreja está toda deformada, como se fosse um templo maçônico, não tem ornamentação, as orações são ruins, só tem barulho. As pessoas, que tem isso também, as pessoas, o forte fortalece o fraco, o rico enriquece o pobre. Então, se uma pessoa é mais santa que eu e rezo com ela, eu estou merecendo mais por causa dela. Só que você vai na igreja hoje, a maioria das pessoas lá, não vou falar a maioria, muitas pessoas estão em pecado mortal. As pessoas namoram, têm relações sexuais antes do casamento, usam contraceptivos. Isso é pecado mortal. E a pessoa vai e se aproxima do sacramento, recebe o sacramento. Então, além dessa pessoa não merecer, porque a pessoa que está em estado de pecado mortal é um peso morto no barco. Não merece nada. Está lá à toa. E está me atrapalhando. Às vezes eu estou conversando. Mas se essa pessoa vai lá e comunga, que acontece muito no dia de hoje, a pessoa recebe na mão, vai lá e comunga, ela está cometendo um sacrilégio com a Eucaristia. Que São Paulo fala na primeira carta a Coríntios. Então, além dela não estar recebendo, de eu não estar recebendo o mérito dela, ela ainda está detraindo do mérito da missa. Está acontecendo um sacrilégio lá na hora. Então, ela está roubando de mim o mérito, literalmente. E a missa a gente não tem em todo lugar, toda hora, uma missa piedosa, uma missa bonita. Só que o terço a gente tem toda hora do nosso lado, né? E Deus, como é infinitamente misericordioso, Ele não quis nos deixar só com o sacrifício da missa. Ele nos deu Nossa Senhora. Porque uma coisa é Nossa Senhora ser dada a mim, outra coisa é você dar a ela. Eu não dá nada, ela vale muita coisa. Então, Ele me constituiu como filho dela e me deu a ela como mãe. E está escrito na Bíblia, João 19, 27, porque lá não fala assim que Jesus deu a João, Ele deu ao discípulo. O que é discípulo? Discípulo é quem segue o ensinamento de alguém. Se eu sou discípulo de Jesus, aquele discípulo lá que está escrito sou eu. Se eu sigo a Jesus, então eu sigo a mãe dele. Eu trago a mãe dele para dentro da minha casa, do meu coração. Jesus constituiu Nossa Senhora lá na cruz como corredentora. Ela ofereceu o sacrifício da fé que Jesus, como Deus, não podia oferecer. E constituiu ela como medianeira de todas as graças. Então, todas essas graças que eu falei para vocês, que nós recebemos, é por intercessão de Nossa Senhora. Que ela pode tudo diante de Deus. Não é que ela faz nada por si mesma. Tudo que ela pede, Deus concede. Porque quando o anjo anunciou para ela que Jesus ia ser concebido, ele falou assim, que Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Isso não significa nada, não significa sim. Porque na linhagem de Davi, a tradição é o seguinte, Salomão, como rei e filho de Davi, ele constituiu a mãe dele como rainha.
não a esposa. Então ele trouxe um trono para ele e um trono para sua mãe, e colocou ela do seu lado. Quando as pessoas iam pedir, eles pediam para a mãe, para Batseba, e ele concedia. E quando Nossa Senhora Magnífica falou assim, que Deus derrubou os poderosos dos seus tronos, está falando dos romanos lá na época, né? Heróis, e elevou os humildes. Que humildes são esses? Ela e seu filho, para onde? Para o trono do seu pai Davi, né? Quando o anjo falou assim, que ele vai ter o trono do seu pai Davi, ela sabia que ele ia ser o rei, segundo a linhagem de Davi, logo ela seria a rainha. E tudo nós conseguimos diante dela. E São Luís ele fala uma coisa muito bonita. E quando Deus criou as águas, né, separou lá da terra, ele juntou todas as águas e deu o nome de mar, em latim Maria. E fala que Deus juntou todas as graças e deu o nome de Maria. Muito bonito. A igreja, ela, como eu falei, ela concedeu mais indulgências para essa oração do que para qualquer outra devoção. E Nossa Senhora apareceu para alguns santos. Ele disse uma vez que, ainda que a igreja desse tantas indulgências quanto fosse necessário para o meu rosário, eu acrescentaria muito mais por minha conta. E tem alguns relatos, né, de alguns santos que tiveram experiência com o rosário. Está nesse livro aqui também, de São Luís. Ele conta que uma devota de Roma, ela se flagelava, fazia várias penitências, jejum e tal. Aí foi se confessar com São Domingos. Ele se ferrou, né? O Domingos é devoto ao rosário. Aí São Domingos foi e deu a penitência para rezar um rosário. E falou assim, eu te aconselho a rezar todos os dias. Ela foi assim, eu não tenho tempo para você rezar o rosário não, eu me flagelo todo dia, faço jejum, penitência, via sacra, né, tudo isso. Foi lá, rezou a penitência, né, como obediente, mas acabou que ela caiu em doença e apareceu diante do trono divino para ser julgado, julgamento particular. Apareceu São Miguel lá com a balança e foi e colocou, né, todas as boas obras dela, penitência, jejum, flagelação, e colocou todos os pecados do outro lado. E a balança foi descendo, né, e ela falou assim, e começou a dizer, meu Deus, você é condenada, Nossa Senhora, me ajuda. Nossa Senhora apareceu para ela, foi, tirou do bolso, né, o rosário, colocou do lado das boas obras, pesou não só mais que todos os pecados, mas todas as boas obras dela junto. Nossa Senhora foi e repreendeu ela, falou assim, isso é porque você desprezou o conselho do meu servo Domingos, de rezar todos os dias. Vou te dar outra chance. Devolveu, voltou, né, e por isso ela alcançou a santidade. Tem um outro relato também do rei Alfonso. Esse rei ele não rezava rosário não, mas ele era muito devoto, né, de Nossa Senhora. Ele gostava de pendurar o terço, assim, era um gigante no rosário, e andar pelo seu reino lá, mostrando o terço. E as outras pessoas viam esse exemplo e falaram, não, vou rezar isso aí, né, o rei está recomendando, ele deve rezar. Aí o rei morreu também, apareceu diante do julgamento, mesma coisa. Viu que ia ser condenado, Nossa Senhora apareceu e falou assim, ó, esse aqui é o terço que você andou com ele pendurado. E por causa dele, vários outros, esses aqui são os que as pessoas rezavam pelo seu exemplo. Foi colocando. E deu outra chance para ele, ó, vai lá e alcança a santidade, né. Ele voltou e proclamou desse jeito diante dos servos dele, né. Bendito seja o rosário da Santíssima Virgem Maria, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Tinha uma mulher de Ambers também, né? Ela fez um contrato com o demônio. Ela fez um pacto com o demônio, vendeu a alma dela para o diabo. Só que ela se arrependeu. Eu disse, vou confessar, né? Foi confessar com o Padre Henrique. Só que toda vez que ela voltava lá para confessar com ele, ela encontrava o demônio, né? Ele estava travestido do Padre Henrique. E falava, não, para voltar que seu pecado não tem perdão, não. Ficou assim, mas você vai rezar de novo? Eu disse, não tem que ir lá confessar de novo. E lá encontrou o demônio de novo. Falou assim, não, pode ir lá que não tem perdão não. Ele vendeu sua alma, acabou. Voltou uma terceira vez. Dessa vez ela encontrou o Padre Henrique. E o Padre Henrique confessou ela e mandou ela entrar na confraria do Rosário, como fosse um terço dos jovens. E o Padre Henrique estava celebrando uma missa para ela, Nossa Senhora apareceu para ele. E ordenou que o Satanás apareceu, né, e ordenou que ele devolvesse a moça o contrato que ela tinha assinado. O São Luís diz o seguinte, se recitar devotamente o Santo Rosário todos os dias até a sua morte, ainda que tenha um pé no inferno, ainda que tenha vendido a sua alma para o demônio, receberá a coroa da glória que nunca murchará. Tem o caso também do velho possuído. Esse aqui foi corrompido lá foi para aceitar a vigência. Ele foi possuído por milhares de demônios. Aí São Domingos pegou o rosário, colocou na cabeça dele, no pescoço, e começou a fazer o rito de exorcismo, né, perguntar aos espíritos malignos, né, qual que é o nome daquela que eles mais temiam e que devia ser mais honrado pelos homens. E eles imploravam misericórdia, não faz a gente falar não, não faz a gente falar não. Eles falaram assim, não vou falar não. E São Luís foi, ajoelhou, rezou em latim para Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu, cercada de anjos, né, com uma vara de ferro na mão, de ouro. Começou a bater no herege, né, não, fala agora. Aí eles foram conversados, eles falaram desse jeito. Ai de nós, príncipes das trevas, ouçam então, cristãos. Esta mãe de Jesus Cristo é toda poderosa para impedir que os seus servos caiam no inferno.
somos obrigados a confessar que nenhum daqueles que perseveraram no seu serviço foi condenado conosco. Nós a tememos mais que todos os santos nos céus juntos e não temos nenhum sucesso com seus servos fiéis. Até mesmo muitos cristãos que a invocam na hora da morte e que deveriam ser condenados de acordo com as nossas leis, são salvos por sua intercessão. Ah, se pelo menos essa Maria não se opusesse aos nossos desígnios e esforços, já teríamos conquistado e destruído a igreja há muito tempo. E tem a história também, essa última história que eu vou contar para vocês, dos 3 vestidos. Tinham 3 irmãs que elas confessaram com o Beato Alain de la Roche. Esse com certeza vai ser canonizado. E recomendou para elas, né, rezar o terço durante um ano. Falou que tem uma revelação divina. Assim, tipo 15. Para voltar lá na festa da purificação, que alguma coisa ia acontecer com ela. Só que rezaram, né? Todas as 3, todo dia. Aí deu na festa da purificação, Nossa Senhora apareceu depois das vésperas, com um vestido todo bonito, né, brilhando, de ouro, assim, escrito Ave Maria, graça plena. E apareceu para a irmã mais velha e falou para ela assim, acompanhada de Santa Catarina, de Santa Inês: salve minha filha, esse é o vestido com que me adornaste com sua saudação, e eu te agradeço por isso. E desapareceu. Só que ela apareceu de novo, daqui uma hora, para a irmã do meio. E apareceu com um vestido verde, mas sem escrito dourado, mas estava bonito. E apareceu para a irmã do meio: salve minha filha, esse é o vestido com que me adornaste com as suas saudações, e eu agradeço por isso. E desapareceu. E a outra ficou esperando: o que vai vir agora? Será que ela vai aparecer de novo? Passou uma hora, ela apareceu de novo. Apareceu vestido igual um mendigo, todo cheio de trapo, né? Vestido todo sujo e tudo mais. Salve minha filha, eis com que me adornaste com a sua saudação. Eu te agradeço por isso. E desapareceu, né? Mas ela ficou assim: não, como assim, né? Por que ela fez isso? Aí foram todas confessar no dia seguinte, né, com o padre, o Beato Alain. E o Beato Alain falou assim: não, então vamos fazer de novo. Vocês vão rezar mais um ano, com o maior fervor que vocês tiverem. Eu falei: nossa, agora vamos. Beleza. E elas fizeram assim. No outro ano, no dia da purificação, Nossa Senhora apareceu, né, antes das vésperas, e falou para elas: salve minhas filhas, estejam certas do reino dos céus. Entrareis lá amanhã com grande alegria. E as 6 responderam: nosso coração está preparado, nossa querida Senhora. Nosso coração está preparado. E naquela mesma noite, as 3 adoeceram, né, caíram como doente, pediram os sacramentos, receberam todos os sacramentos, e agradeceram ao professor Beato Alain por ter recomendado essa prática para elas. Depois das completas, Nossa Senhora apareceu, acompanhada de Santa Inês e Santa Gertrudes, e levou as 6 para o céu. Então, eu acho que está claro, nós temos que rezar o terço. Como rezar então? São Luís explica para a gente. Como nós somos compostos de corpo e alma, que a morte é a separação do corpo da alma, nós somos compostos de corpo e alma. Então, rezar perfeitamente seria rezar com o corpo e com a alma. Então, quais são as disposições exteriores que nós temos que ter? Ele fala que é preciso recitar o Santo Rosário com modéstia, ou seja, tanto quanto se puder, de joelhos, de mãos postas e segurando o rosário, rezando cada Pai Nosso e Ave Maria com pequenas pausas, meditando nos mistérios. Ele fala que uma dezena bem rezada é mais meritória que milhares de rosários recitados com pressa, sem refletir nem parar. Mas ele fala que se você estiver doente, por exemplo, estiver viajando, pode rezar deitado, né? A forma ótima que você pode fazer, mas você não vai deixar de rezar porque você está doente, né? Na verdade, quando eu estou doente, eu vou rezar mais ainda, porque o demônio tem que... Você não vai rezar não, filho. Assim, está doente. E o modo mais terrível para o demônio, para a gente rezar assim, é em coro. É em 2 coros que nós vamos fazer aqui publicamente. O rico enriquece o pobre e o forte fortalece o fraco. Então, se eu rezar aqui com vocês, aqui deve ter o quê? Umas 20 pessoas. Eu ganho um mérito de vocês também, vocês ganham do meu mérito. Então, se alguém aqui, e provavelmente tem, mais santo do que o outro, nós vamos ganhar o mérito daquele outro que é mais santo. E as disposições interiores. Ele fala que uma Ave Maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. Não é o tamanho da oração, mas o fervor que agrada a Deus. E é por isso que poucos progridem na vida espiritual. Quantas vezes a gente não reza, Ave Maria, será que ele tem macarrão na casa do... E ele fala que, quando é a disposição interior, que é preciso estar em estado de graça. Isso é claro. Se nós não temos a semente, né, da graça santificante, não tem como ela crescer, não tem como eu merecer nada. Porque eu vim repartir de Deus. Então são obras mortas. Se eu rezar alguma coisa, se eu fizer, sei lá, celebrar tantas missas quanto eu puder, 5 no dia só, mas eu estiver em pecado mortal, não estiver em estado de graça, eu não mereço nada diante de Deus. Só que, então, quem não está em estado de graça não deve rezar? Não, pelo contrário. Deve rezar para sair do estado de pecado mortal, para se confessar o mais rápido possível. Imagina se eu caio em pecado mortal e morro antes de chegar no confessor. Deixei no inferno. Então nós temos que rezar para que Deus dê a graça de eu chegar no confessor e conseguir confessar tudo.
E São Luís fala assim: não agrada a Deus que exortemos um pecador a fazer do manto de proteção de Nossa Senhora um manto de condenação para esconder o seu crime. São Francisco de Assis diz que o homem vale aquilo que ele é diante de Deus e nada mais. Diante de Deus nós não somos nada. Então não adianta eu chegar perto de Deus presumido que eu sou bonzão, olha como é que eu rezo o texto, né? Porque Deus não ouve, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então por isso que um ato bom, né, e louvável como disposição exterior é eu me ajoelhar. Com as mãos postas, estou reconhecendo, estou sendo devoto a Deus, né? Estou me curvando à sua vontade. Eu estou dizendo, com o meu corpo, e no caso com a minha alma também, eu quero servir, eu servirei. Né? Não vou cometer o pecado de Lúcifer, não serei soberbo. Santa Teresa d'Ávila diz que a oração é um trato de amizade com Deus. E Santo Tomás diz que a oração é elevar a alma a Deus. Então, eu não preciso exatamente saber qual conta que eu tenho que fazer, ou eu tenho que saber exatamente recitar o texto, não. Eu tenho que elevar a minha alma a Deus. E por isso que a meditação, o mistério é a alma dessa oração. Eu estou elevando a minha oração a Deus. Estou pensando nele. Então, com certeza, as pessoas que não fazem pelo menos 30 minutos de meditação por dia, vai cair em pecado mortal. E se a gente reza o texto, já são 15, 30 minutos, né? Por fim, falando aqui que nós devemos, então, nos colocar diante da presença de Deus e da sua mãe. E representar, né? Ou seja, fazer presente o nosso anjo da guarda, que está sempre do nosso lado, e do outro lado o demônio. Que se eu pronunciar uma Ave Maria mal, né? Se eu me distrair e tudo mais, ele vai pegar essa aí para colocar lá no livrinho dele, para mostrar diante de Deus. Que vai me acusar, né? O São Luís fala: o que aumenta a dificuldade é a nossa imaginação e a malícia do demônio. O que esse espírito maligno não faz contra nós enquanto estamos rezando contra ele? Então ele aumenta os nossos cansaços, a nossa distração, o nosso abatimento. Mas sabe que o São Luís fala? O rosário é tanto melhor porque é difícil. Como está escrito lá no livro do Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.